Espelho, espelho meu, será que existe alguém mais ansiosa do que eu? Pois é, esse foi o bate-papo que a gente teve na live com a psicóloga Priscila Espíndola. Ela é mestre em psicologia, então ela falou muito pra gente sobre ansiedade. Agora, imagino tanto que isso foi bom pra mim, pode ser bom pra você, viu? Pra você ter uma ideia, 1 hora antes dessa live eu já tava pronta. Ansiosa ou não? Bom, mas vamos pro que interessa, né? Oi, Pri! Oi! Boa noite, Maravilhosa. gente. Bom, eu estava falando com eles, explicando um pouquinho sobre o meu quadro, que na verdade eu até falei que eu não sei se foi um quadro de ansiedade, porque eu não sei nada sobre ansiedade. Vou te pedir para explicar, mas antes eu queria falar para o pessoal que está assistindo a live para mandar, se tiver alguma dúvida, se estiver passando por alguma coisa, manda para a gente a pergunta. E daí a gente já vai colocar, tá? A gente já faz a pergunta para a Pri, que é especialista no assunto, para poder ajudar a gente. Vou Como está, Pri? Eu acho que todos ansiosos, né? Eu acho que estamos num período ansiogênico, vamos dizer assim. E me fala uma coisa, eu estava comentando antes aqui que eu não sei quais são os sintomas da ansiedade. Quando que eu posso falar que eu tive ansiedade, ou que eu estou ansiosa, ou que eu sou ansiosa? Acho que para falar que sou, eu preciso ter um acompanhamento, né? Eu acho assim, a gente tem... a ansiedade, ela se manifesta de diferentes formas em diferentes pessoas. Digamos que é uma combinação de elementos. Então, tem alguns elementos que a gente sabe que algumas vezes se repetem, e aí a gente vai fazendo uma combinação. É muito difícil um leigo diagnosticar que o que ele teve foi uma crise de ansiedade ou uma crise de choro. Então, o diagnóstico, ele precisa ser feito por especialistas. Sempre. Então, eu tenho dificuldade, assim, eu fico um pouco, eu sempre faço esse preâmbulo, porque aí a gente fala, a pessoa que é ansiosa já começa a sentir lá na casa dela, né? E fala assim, meu Deus, estou com ansiedade. E não quer dizer isso. Ela pode estar com alguns sintomas e isso não ser o que a gente chama de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade não é patológica. Ansiedade todo mundo tem. Então, ter ansiedade é normal. Ter um transtorno de ansiedade é que precisa de um acompanhamento terapêutico ou médico. E como que a gente sabe diferenciar o que é eu tenho ansiedade, assim, rapidinho aqui agora, e o que é um quadro é a patologia que eu falo, porque eu esqueci o nome que você falou. Uma síndrome, né? É uma síndrome. Isso. Então, a gente pensa assim, Camila, a primeira tem alguns fatores que são importantes para a gente definir isso. Um deles é a frequência com que esse quadro acontece. Então, não é um quadro esporádico e acompanhado por um antecedente específico. Então, por exemplo, você está passando por um problema de divórcio e aí você está com ansiedade. É normal, porque você tem um antecedente que desencadeou esse processo de ansiedade. Só que ele pode, mesmo tendo um antecedente, se transformar num quadro de ansiedade, de transtorno. E aí vai depender da intensidade. Então, depende tanto da frequência, quanto da intensidade, quanto do prejuízo que isso gera para as suas relações e para a sua rotina. Então, são vários índices que a gente usa para dizer que aquela pessoa está passando por um transtorno de ansiedade. Tá, mas, por exemplo, você falou que a gente está vivendo uma situação um tempo. Isso, eu lembrei só do ansiogênico, não lembrei da situação. A gente está vivendo essa situação ansiogênica, então. O que a gente pode fazer para essa ansiedade diminuir um pouquinho mais, para a gente ficar um pouco mais tranquilo? Porque, assim, eu conversei com bastante gente e, assim como eu não sei como que eu tô me controlando aqui, gente, sério mesmo. Porque hoje eu mandei mensagem para a Pri
Gente, eu chorei em 2 mensagens. Eu mandei uma mensagem de quase 3 minutos para Priscila. Então, o que é que a gente faz para a gente tentar acalmar? Porque às vezes, até quando a gente fala desse momento que a gente se sentiu ansioso, a gente fica mal, a gente fica tenso, parece que toda aquela situação que a gente estava vivendo volta pra gente. Como é que a gente faz para aliviar tudo isso? Então, vamos lembrar, Camila, durante toda a nossa conversa, a gente vai lembrar dessas duas coisas. Quando a gente está falando de ansiedade e quando a gente está falando de TAG, tá? Eu vou tentar sempre diferenciar para você. Porque, assim, a ansiedade nesse momento é normal. E o que a gente tem que fazer com ela? Sentir. Então, tem uma situação mundial de caos acontecendo. Como a gente não vai ficar ansioso? E aí a gente tem na psicologia uma discussão que é muito importante a gente trazer nesse momento, que é da patologização do afeto. Por que a gente não pode chorar nesse momento? Por que a gente não pode ficar com medo? Por que a gente não pode ficar assustado? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, é óbvio que a gente vai ficar tenso, a gente vai ficar com aquele nó na barriga, a gente vai ficar com aquele aperto na garganta, a gente vai ter medo de perder as pessoas que a gente ama, a gente vai ficar preocupado com as pessoas que a gente ama, a gente vai se sentir sozinho porque a gente está num sistema de isolamento que é perverso para o ser humano. Então, quanto mais a gente gosta de contato, mais a gente vai sentir esse isolamento. Tem pessoas que estão num ambiente doméstico completamente ansiogênico. Então, às vezes, tem um parente que você não suporta conviver com ele e você está trancado dentro de casa com ele agora. Às vezes tem um bebê. É uma chance. Vamos pensar que é o universo dando uma chance nesse caso aí. Não, né? Uma chance para você talvez decidir sair de casa. Não sei, depende do caso. Então, é uma chance para você mudar a situação. Pronto. Uma chance para mudar a situação. Então, às vezes tem uma criança que demanda o dia todo de você, ou às vezes tem um marido ou uma mulher que você está numa relação degringolada já e você só percebeu agora, e tem a proximidade da morte, porque a morte está sendo um tema na nossa rotina. Então, a gente está ouvindo falar de morte o tempo todo, e a morte nos gera um desconforto. Então, se você pensar nisso tudo que a gente falou, como é que a gente não vai ficar ansioso? Então, vamos separar. Ansioso da TAG. Então, o que muita gente está falando? Ai, meu Deus, como é que eu vou me livrar disso agora? Não vai ter jeito, né, gente? Então, a questão é conviver com o desconforto. O problema é que a gente está vivendo numa cultura, a cultura capitalista no geral, ela prega que todo mundo tem que estar para cima, que todo mundo tem que estar feliz, que todo mundo tem que fazer exercício, que todo mundo tem que estar produzindo, que todo mundo tem que estar de bem com a vida, e meditando e tal. E tem dia que a gente não quer, tem dia que a gente não consegue, tem dia que a gente quer chorar, entendeu? A gente quer chorar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então não quer dizer que você tenha, por isso, um transtorno de ansiedade. Você tá com medo. E aí, o que a gente faz nessa hora? A gente para e chora. Bota esse afeto para rolar. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é viver a emoção que a gente está sentindo. Exatamente. Uma das coisas que tem um conceito na psicologia que ele vem assim, isso já é usado há muito tempo pelos orientais, né? Que é a questão de estar presente no aqui e agora. Então, se as suas emoções estão conectadas com o que está acontecendo, tá ok. Agora, pensa comigo. O mundo tá caindo lá fora de casa. E você tá de boaça. Tem alguma coisa estranha com você? Procura terapia, verdade. pelo amor de Deus. Porque quem sente a vida tá sentindo angústia, certo? Certo, acredito que sim. Sim, sim. Então a gente está angustiado nesse momento. Estamos ansiosos com os rumos que a vida vai tomar a partir de agora. Ok. Aí a gente pensa na TAG.
que é a ansiedade que já saiu de controle. Então, a gente entrou num ciclo de ansiedade que já está intenso demais, com alguns picos diários, ele está se repetindo, você não está conseguindo fazer nada durante o dia, é uma ansiedade que bloqueou você. Aí a gente tem algumas dicas que a gente pode seguir. Acho Quais que são? para ansiedade também a gente tem umas dicas, as mesmas dicas servem para ansiedade normal, para que você consiga dar conta minimamente do seu dia a dia. Então não dá para você ficar chorando o dia inteiro, né? Então você não vai fazer um luto da existência durante o dia inteiro, porque você tem coisas para fazer. Então, a gente precisa das duas coisas, do equilíbrio. A gente chora um pouco e trabalha um pouco, e depois chora mais um pouco, e tá tudo bem. O que a gente indica? Primeira coisa, evitar o excesso de informação. A gente tem hoje em dia, sei lá, nas mídias sociais, ou seja você procurando em canais de televisão ou em jornais que falam especificamente sobre o que está acontecendo, ou gerais, ou OMS, a gente tem muita coisa girando de informação. Pouca coisa útil. Se você for olhar, o que a gente resume é o que a gente precisa fazer. O que eu preciso fazer em tempos de pandemia? Pronto. É o que eu preciso saber. O resto, eu posso deixar para depois. Eu posso ver quando eu estiver mais calmo, um dia que eu estiver mais tranquilo, um momento que eu estiver mais tranquilo. Então, por exemplo, você está na pausa de almoço do trabalho. Aí você liga o jornal para assistir. Aí você volta para trabalhar completamente degringolado. Porque será que era necessário, entendeu? Ver nesse momento aquelas notícias? Não era. Você pode fazer isso uma vez no dia e fazer no momento em que você está se sentindo bem para fazer aquilo. Você não precisa ler notícia no momento que você está já preocupado e apreensivo. Então, evitar o excesso de informação é a primeira dica fundamental para a gente ficar bem nesse momento. Certo? Tá, então vamos desligar a televisão, vamos parar de pesquisar sobre isso e realmente ir atrás do que importa mesmo. Eu preciso saber disso. Isso. Eu preciso das informações, até porque eu acredito que as informações básicas elas vão acabar chegando na gente de qualquer forma, né? Sim, sim. E evitar também, Camila, repassar excesso de informação. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que está com Covid. Ela está em isolamento e, obviamente, ela está com muito medo de morrer. Porque toda vez que ela abre qualquer notícia, são números. Né? Hoje teve não sei quantos mortos, não sei aonde, não sei quantos mortos, não sei aonde. Já pensou se eu entro nessa estatística? Aí eu falei para ela, qual a produtividade de você que está com Covid ficar procurando notícias sobre essas estatísticas? Isso te ajuda no quê? Em nada. Absolutamente nada. Então, eu tenho evitado compartilhar notícias sobre isso. Porque o que é tranquilo para mim pode ser ansiogênico para outra pessoa. Então, nesses tempos de crise, a melhor coisa que a gente faz é não atrapalhar. Se você não sabe criar vacina, se você não vai esterilizar nada nem ninguém, se você não trabalha na Secretaria de Saúde, se você não trabalha no hospital, para que você está compartilhando esse tanto de informação? Sabe? Fica quieto. Fica na sua. Você leu lá a informação, foi importante para você? Ok. Curte ali se você quiser e vai seguir sua vida. Não é momento da gente ficar espalhando excesso de informação. Acho que cada pessoa tem que ser responsável pelo seu nível de informação individual nesse momento e procurar sempre se informar por fontes oficiais. O resto a gente desliga no momento. Não é importante. Então tá, me desliguei agora de todas as notícias. O que mais que eu tenho que fazer? Aumentar a quantidade de prazer no seu dia. Isso aí, o que eu vejo que está acontecendo? A gente tinha uma rotina corrida. Então, a gente gastava tempo
de transporte, a gente gastava tempo se arrumando, a gente gastava tempo com happy hour, um monte de coisa que a gente bloqueou. A gente não tem mais tanta coisa para gastar tempo. E o que a gente está percebendo? Que a gente não sabe ficar com a gente. Então, quando eu falo assim, você precisa descobrir prazeres. Por que eu estou usando descobrir prazeres? Porque a maior parte de nós não sabe quais são os nossos prazeres para além do outro. Por exemplo, você pinta a unha para sair. Agora, se você não quiser, você não vai pintar. Porque não vai ter ninguém reparando na sua unha. E se você continua fazendo essa unha, pode ser que você goste de fazer unha. Então, o que é realmente um prazer e o que é obrigação social que você entende como prazer? Então, será que, sei lá, passar hidratante na pele, para mim, é um prazer ou é uma obrigação social? Porque se a minha pele ficar ressecada, alguém vai falar para mim que minha pele está ressecada, e aí eu não quero que as pessoas me achem uma pessoa desleixada, então eu passo hidratante. Ou é porque eu gosto da sensação corporal que aquilo me dá? Então a gente precisa agora parar e, através dos nossos sentidos, principalmente através dos 5, sentir o que aquilo nos proporciona. Então, o que é prazeroso para a gente de fato? Porque o que é prazeroso diminui o que é obrigatório, ansiogênico, desesperador para a gente. Vai trazer um equilíbrio nesses afetos que estão todos bagunçados nesse momento. Então tá, então eu tenho que identificar também o que é que me dá prazer. De repente, pode ser uma leitura, uma corrida, algo que eu queria fazer há um tempo e não vinha fazendo por conta da correria, ou então algo que já fazia parte do meu dia a dia e que eu me sentia bem fazendo, isso? Porque assim, é muito básico isso, mas é importante falar. O que é prazer é aquela coisa que dá na gente, aquela vontade de viver, sabe? Que é como se fosse um aumento de atividade do corpo. Às vezes a gente não sabe mais definir o que é prazer. Porque prazer dá uma sensação de bem-estar enquanto você está fazendo. E depois também. E logo depois vem acompanhado por uma sensação de relaxamento. Então, a gente precisa observar os nossos estados corporais para saber se aquilo realmente é prazeroso. Às vezes tem coisa que a gente faz repetitivamente e que não é mais prazeroso para a gente. E tem coisa que a gente deixou de fazer, a gente já faz no automático. E tem coisa que a gente deixou de fazer que agora a gente pode testar se é ainda prazeroso para a gente ou não. Então, escrever, pintar, as artes em geral, ouvir música, sabe? Ouvir mesmo, parar para ouvir música, ouvir podcast, fotografar coisas. Você pode fotografar coisas da sua casa, por exemplo, objetos que você gosta muito, ter um novo olhar para esse lugar que é cotidiano, que a gente nem conhece mais. Porque a gente vê todo dia e talvez a casa da gente não seja mais um lar, né? Que os americanos separam essa palavra. Não seja mais um local de prazer para a gente, mas seja um local que a gente vai só para dormir. E a rua seja o nosso local acolhedor. E aí acaba que a nossa casa deixa a gente mal e a rua da gente bem, a gente não pode mais ir pra rua, então meu filho se aguenta aí. Porque assim, também tem um detalhe. A gente para, né? Então a gente tem que prestar atenção na gente. A gente diminui as distrações. Eu acho que está sendo um tempo, nesse sentido, muito proveitoso. Eu vejo em todos os meus clientes esse efeito acontecendo. Eu parei e agora vou ter que lidar comigo. Porque a gente na rua, a gente entra numa atividade, sai, entra em outra, e faz um monte de atividade física, e a gente nem sabe mais por que está fazendo essas coisas. Então, acho que essa parada brusca fez a gente voltar para o que realmente é essencial para a gente.
E acho que a gente está E seguindo. sabe uma coisa que eu achei assim muito engraçado? É que no começo as pessoas estavam todas, ah, não, eu quero ir para casa, quero ficar em casa. Aí começaram a aproveitar a casa, tá? Digamos assim, foi uma negação. Não, a gente não vai ficar doente, a gente vai ficar em casa, só que curtindo ainda, saindo, indo a bares, restaurantes, passeando na praça, fazendo tudo normal. Então tava, não, não é tão perigoso assim. Aí depois, pelo que eu percebi, parece que foi agravando. E aí sim as pessoas foram entendendo o que é que estava acontecendo, as pessoas foram percebendo que realmente é algo que é perigoso, e aí sim as pessoas viram como uma obrigação ficar em casa. E a partir do momento que isso virou uma obrigação, parece que ficou mais pesado. É isso mesmo que acontece? Eu acho que fica mais pesado a partir do momento também que se intensificam os resultados negativos ao redor do mundo. E a gente ir com países que a gente se identifica mais culturalmente. Então, assim, a gente, por exemplo, aquela foto do Papa lá na Praça São Pedro, sozinho. É uma foto que, para nós que moramos em países que têm uma cultura predominantemente cristã, é uma foto forte, que mexe com a gente. Os Estados Unidos estarem passando por isso é um país que mexe mais com a gente culturalmente, porque a gente tem uma identidade cultural mais próxima com esses países do que, por exemplo, a gente tinha com a China, que foi o primeiro país que teve isso. Então, eu acho que quando começa a se aproximar da gente de alguma forma, a gente começa a ter mais medo. É como se a morte também estivesse chegando perto da gente. E aí não tem como não pensar na nossa vida, e eu acho que isso é muito angustiante, quando a gente se aproxima da morte. E a morte está, de alguma forma, todo dia sendo tema do nosso pensamento, das nossas conversas. E pensar na morte, principalmente quando a gente está vivendo de um jeito que a gente não está achando tão bom assim, pensar na morte é muito angustiante na nossa cultura. Tá, então vamos voltar um pouquinho nas dicas. Desligar a televisão, focar só realmente em notícias que vão te trazer crescimento e que são realmente necessárias. Procurar alguma coisa que te dê prazer, algo que você ame fazer e por algum motivo ou não estava fazendo, ou já sabe, já identificou isso e pode continuar. Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer, Cris? Ressignificar as formas de demonstração de amor. Eu acho que a gente está aprendendo um jeito novo de amar. Por que não? Né? A gente acho que eu não aprendi, não. Acho que tá difícil aqui aprender a amar de jeito diferente. É difícil. Eu acho que assim, cada pessoa tem um jeito diferente de expressar amor através do que a gente aprendeu na nossa história de vida. Você é muito parecida comigo. A gente é muito de abraço, de afeto, de proximidade, de chá, de café, de cerveja e de mesa, aquela coisa assim. Eu preciso disso para ficar bem. Então, agora não dá. Então, Tá difícil pra gente. vamos pensar assim. Vamos usar o exemplo de uma limitação física que eu acho que ajuda a gente a entender isso. Se eu tenho uma deficiência visual, eu os meus outros sentidos vão se aguçar para compensar a falta do visual. Não substitui o visual. Eu não consigo enxergar com a mão igual eu enxergo pelas vias visuais. Não vai ser igual. Mas quando você começa a aguçar isso, você desenvolve outras formas. E a capacidade nossa de aprender é muito maravilhosa. Então, o problema é que a gente fica tentando viver do jeito antigo. A gente fica muito tempo tentando fazer o que não dá. E agora não dá. Não dá. Entendeu? Então, pensando se a gente tivesse uma deficiência visual, é a gente sentar e ficar assim. Não, minha vida só vai ser boa se eu enxergar. Tá, mas você não enxerga. E agora? O que você vai fazer com essa informação? Então, a gente já sabe amar pessoalmente. A gente aprendeu a fazer isso.
Por que que a gente não pode aprender novas formas de amar? Por que que a gente não pode explorar outras formas de demonstrar amor e de receber amor? Então, assim, eu tenho, por exemplo, aumentado a frequência, eu nunca tinha feito isso antes, óbvio, de chamadas coletivas de vídeo. Então, junta lá um monte de gente, cada um tomando cerveja na sua casa, a gente morrendo de rir. Então, é rolê sem sair de casa. É o É que o rolê virtual. é o rolê virtual. É o que a gente E tem gostaria muita de estar gente fazendo. fazendo, né? É o que a gente gostaria de estar fazendo? Claro que não. A live do Jorge Mateus, né? 3 Ah, eu milhões de procurei não pessoas. assistir, porque eu tenho dó do meu coração, entendeu? Aí eu me Aquele privei fundo desse do sofrimento. poço. O que a gente está fazendo aqui é uma ressignificação de afeto. É por que que não pode? Por que que não pode ser afetivo? A questão é que a gente eu falo a gente, nós duas, não necessariamente outras pessoas. Eu tenho clientes que estão super felizes com o isolamento. Porque eles odeiam muvuca, aquele monte de gente convidando para fazer as coisas. Ai, que nossa, que maravilha! Eu estou em paz aqui em casa, eu não pintei o cabelo faz 8 dias. Então, assim, tem gente que está super feliz com o isolamento. A gente está sofrendo porque a gente da bagunça, é do rolê, é do povo. Então, assim, tem gente que não é. E aí, a gente precisa agora aprender outras formas. Então, por exemplo, eu descobri aplicativos de jogos virtuais que eu estou jogando com os meus amigos. A gente está lá criando salas e a gente está jogando mímica, stop, por aplicativo. A gente jogou o stop por videochamada no WhatsApp mesmo. Sim, eu tenho um amigo que é Então, viciado. assim, não precisa, às vezes não precisa nem baixar o aplicativo para Sim, isso. Você sim, pode fazer jogos, só que usando o WhatsApp, que todo mundo usa, por exemplo. sim. Então, eu achei muito legal isso. Eu tenho um E amigo que realmente alivia muito. sim, alivia a tensão. Eu tenho um amigo que eles criaram um jeito de jogar Magic, cada um na sua casa, e eles fizeram toda uma arquitetura para conseguir fazer isso, para cada um ver a mesa do outro. Então, assim, a gente está descobrindo outras formas de estar. E eu acho isso tão lindo. Então, eu estou ressignificando a minha forma de amar. Então, ontem foi meu aniversário, né? Como você sabe. Eu já tinha Bem, festa. parabéns. Obrigada. Eu já tinha festa programada. Não foi igual eu tinha programado. Porque eu já tinha músico contratado, não deu para ser. Já tinha o salão separado, já tinha convidado, já tinha feito convite. Então, assim, não vai ser do jeito que você queria. Agora, aí, qual é a outra opção? Eu vou sentar e vou ficar chorando e falar, nossa, como eu sou sofrida, porque agora eu não posso fazer festa. Aí os meus amigos se organizaram num grupo de WhatsApp, gravaram um mega vídeo, né, com todo mundo mandou sua parte, botaram música no meio, fizeram performance, teve uma que fez performance da Lady Gaga, e aí teve gente que desenhou, teve gente que cantou, então teve gente que mostrou o cachorro, teve criança falando comigo, a minha família que estava longe participou disso, e eu chorei assistindo aquele vídeo. E talvez se eu tivesse feito a festa, a gente não teria esse momento de troca afetiva que a gente teve pelo vídeo. Porque na festa nem sempre a gente consegue conversar com todo mundo. Uhum. Então foi um Então, diferente, novo, emocionante. Não é o que eu queria, mas foi maravilhoso. era o que tinha. E foi ótimo. Então, acho que é o momento da gente também aprender a se abrir para novidades. A gente não precisa pensar nisso só com um tempo de fracasso. Até porque eu acho que depois que isso tudo passar, muita coisa de nova vai acontecer no mundo. Acho que a gente vai ter muita novidade aparecendo. Então, a gente também tem que se abrir para experimentar o que é possível agora, mas experimentar com leveza. Se reinventar. Eu não gosto muito desses termos, sabe? Porque fica parecendo um negócio meio coach motivacional. Não é isso. É que, tipo assim, a gente
tá já na merda. A gente está no meio do caos. O que a gente pode fazer com isso agora? Eu não sei criar vacina. E aí, o que a minha psiquiatra falou, uma frase muito legal para mim. Ela falou assim, para você perder a vida, você precisa ter uma. Então, não adianta a gente não sair na rua para não morrer por causa do vírus e morrer dentro de casa. Morrer no sentido de perder a vida. A vida continua acontecendo. A gente só não está saindo na rua. Mas vivo a gente ainda está. Bom, então vamos recapitular as dicas. Vamos. Teve gente que saiu, teve gente que entrou, né? Primeira coisa para a gente reduzir a ansiedade é se desconectar de notícias ruins. Então, se você precisa saber, você entra e vai atrás da informação. Se não, você se desliga dela. Isso. A segunda coisa é buscar coisas que te deem prazer, para você se sentir bem também em casa fazendo o que você ama. Uhum. A terceira coisa é ressignificar o amor, viver o amor de uma forma um pouco diferente do que a gente vivia, né? Isso. Bom, eu tinha desativado os comentários porque estavam reclamando que estava aparecendo no seu rosto, Pri. Só que estão me mandando WhatsApp pedindo para liberar, provavelmente porque tem alguma pergunta. Então eu vou liberar os comentários agora, tá? Tá bom, não tem problema não. E aí eu vou falar só mais uma coisinha que é importante a gente lembrar, que a gente falou lá no começo, mas é uma dica. Então eu quero acentuar ela. Também ter tempo para chorar. Porque chorar. A gente pode colocar assim. Pode chorar. Viver o seu sentimento. Isso. Então, assim. Porque às vezes a pessoa não chora. Sim. Mas, vou falar agora por mim, tá? Tinha momentos em que, assim, o meu coração estava super acelerado, que eu estava super incomodada, que eu não conseguia nem conversar com a minha mãe, porque eu saí de casa, fui para casa da minha mãe, me julguem. Que eu não consegui ficar em casa, voltei hoje. Uhum. Mas, assim, eu até esqueci o que eu ia falar, porque eu pensei que as pessoas iam me julgar por conta de ter ido na casa da minha mãe na quarentena. Mas então, já que você perdeu o fio da meada, vamos falar desse julgamento aí? Eu quero falar. Fala, Pri! Muitos casos são específicos. Quem mora sozinho não é para ficar sozinho. O isolamento não é isolamento tipo assim, The Walking Dead. Eu tenho que ficar sozinho. Eu tenho que manter contato em período de quarentena com as mesmas pessoas. Então, você e sua mãe, por exemplo, se vocês estão isoladas de contato com outras pessoas, mas vocês mantêm contato, ainda tá ok. O problema é se você mora sozinha e aí você, por exemplo, você vê a sua mãe, aí você vê a sua amiga, aí você vê a sua tia, aí você vai no mercado. Aí é uma bagunça, entendeu? Mas o isolamento escolhe algumas pessoas. Eu, por exemplo, e mais duas amigas, nós três moramos sozinhas. Nós nos acompanhamos em isolamento conjunto, cada uma na sua casa desde o começo. Porque ninguém consegue ficar isolado, gente. Isso não é saudável. Não é. Você vai adoecer por causa de outras coisas. O isolamento radical é para quem está com sintomas. Pri, estão falando que você não está aparecendo. Ué, gente. Para mim, eu estou aparecendo. Eu estou aparecendo para você? Para mim, agora está carregando a imagem. Ó, a psicóloga não aparece, a imagem não aparece. Ué, deixa eu... Peraí. Apareceu? Tá carregando ainda. Ó, ixi, Maria, peraí, que parece que mandaram uma... Cadê? Eu sou bobeira, entrei em contato com pessoas contaminadas. Ai. Pessoas contaminadas e tive que ficar em isolamento solito. Pirei. Ah, imagino, Gui, deve ser tenso mesmo. Mas aí vale a dica que a gente estava conversando, Camila, de ressignificar o contato. Porque a pessoa está sozinha. Eu já fiquei internada em isolamento na infância, que eu tive meningite. É horrível, desesperador.
é desesperadora, é uma sensação desesperadora. Então, ao invés da gente ficar enchendo o saco de quem está em isolamento, procure ajudar a pessoa que está em isolamento, né? Então, ser carinhoso, mandar coisas legais, conversar sobre outras coisas, porque o isolamento é muito importante se você tem sintoma, se você teve contato com alguém que foi diagnosticado e se você é grupo de risco. Agora, o isolamento não é individual necessariamente. As equipes de saúde vão dizer quando é importante ser individual. Pode ser coletivo, desde que você evite contatos desnecessários. Entenderam? Uhum. Então, não é para... Tem mais uma pergunta. Concluiu? Concluir. Tá vendo? Alguém tá me vendo agora? Ou não ainda? Não, para mim também não, Pri. Ai, Um monte de gente falando que ainda não dá para te ver. Será que se eu reconectar o Wi-Fi aqui ajuda? O que tá acontecendo? Talvez seja internet. Eu não sei nada de nada, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te tirar e te colocar de novo. Tá bom. Tá? Só um pouquinho, já voltamos. Pronto, vou adicionar a Pri de novo. Ricardo, eu vi sua pergunta, tá? Ela voltando. Ixi, ela saiu. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Adicionar. Ricardo, já faço a sua pergunta para ela, tá? Só ela voltar. Tomara que agora volte com a imagem. Pri? Voltei. É a mesma coisa. Ficou travado também, Pri. Eu vou ler a pergunta do Ricardo, tá? Tá bom. Ele perguntou, como saber se a ansiedade é só uma fase ou se eu devo procurar uma ajuda? Bom, a gente conversou um pouquinho daqueles três indicativos que a gente pode usar. A frequência que isso acontece, a intensidade, ou seja, eu não consigo fazer outras coisas durante o dia, eu fico travado nisso, e o prejuízo de relações ou da rotina. Geralmente os outros, eles dão dicas pra gente, sabe? Quando as pessoas tiverem, pessoas diferentes que não se conhecem, estão reclamando da mesma coisa em você, pode ser que seja verdade. Então, escutar os coleguinhas ajuda nessa hora. Tá, então, por exemplo, eu contei da crise que eu tive. Crise, não posso nem falar que é crise mais, né? Foi uma crise de choro, isso a gente teve certeza, né? Foi uma crise de choro. De sentimento muito ruim. Então, por exemplo, isso que eu tive no sábado passado, que eu até precisei de contato realmente com amigos, aconteceu no sábado. Depois, durante a semana, aconteceram algumas vezes. Ontem, antes de eu voltar para casa, aconteceu de novo. Quantas vezes, digamos assim, que isso tem que acontecer para que eu me perceba e que eu busque realmente ajuda, porque, de fato, eu tenho algum tipo de ansiedade. Buscar ajuda profissional para saber se isso é um transtorno ou se é só uma crisezinha que veio por conta do período e passou. Eu acho assim, se você está na dúvida, é melhor procurar um profissional. Porque assim, você com certeza vai trabalhar lá questões e lógico, né, você está na dúvida e tem condições de fazer isso no momento, por que postergar isso? Então, eu acho assim, tem gente que procura na primeira, tem gente que procura antes de ter a crise. Agora, por que não procurar? A questão que eu sempre faço é essa. Qual o problema de procurar ajuda psicológica? Então, por que eu falo isso, Camis? Na nossa cultura, a gente tem um preconceito com a questão emocional. Tanto com o psicólogo quanto com o psiquiatra. Então, a gente quer que o psicólogo ou o profissional que está sendo entrevistado diga assim para mim, até onde eu posso ir, que tipo, a partir dali, meu Deus, se eu não morrer, eu vou. Pra que vai esperar o limite, gente? Vai logo.
Então, assim, se tá sentindo um desconforto, bora procurar ajuda. Não tem por que não ir. A menos que você não tenha condição. E hoje em dia a gente tem várias formas. Então, por exemplo, tem a equipe da Flor da Pele, que atende a preços mais baratos. Vários psicólogos se propõem a fazer atendimentos mais acessíveis financeiramente. A gente tem atendimento online também, né? Tem atendimento online agora em tempos de pandemia. Então, assim, por que que a gente não vai procurar? Então, minha filha, se tá sofrendo, ó, manda ver para terapia. E aí lá o terapeuta vai dizer para você o quanto que era importante, ou se você precisa ir no psiquiatra ou não, ou se você vai ter que fazer um acompanhamento educacional ou não, dependendo da idade. Então, o psicólogo é a pessoa que vai tirar a sua dúvida se você precisa fazer terapia ou não. E tenha certeza, já mandei muita gente para casa. Se você chegar lá e não precisar de terapia, o psicólogo vai te dizer, porque ele também tem o compromisso ético de fazer isso. Gente, eu jurava que todo mundo precisava de terapia. Não, tem gente que não precisa. Eu tinha, assim, a convicção de que todas as pessoas seriam mais felizes se fizessem terapia. Olha, eu acho que a segunda é verdade. Depois de um tempo, porque no começo a gente fica mais triste, porque a gente fica, né, mexendo com as questões que a gente não quer enxergar. Mas depois melhora. A gente tem que se encarar. A gente tem que se encarar. Então, assim, não é um processo gostoso, não é passar férias, é um tratamento. É um processo que inclui fases dolorosas e gostosas, inclui intimidade, inclui se mostrar para alguém do jeito que você é e se mostrar para você. Você vai ver coisas que você mesmo às vezes não tinha percebido. Então, é um processo denso, maravilhoso. Mas, assim, se está com dificuldade, e o pessoal também que está contaminado, né? Igual o nosso colega bombeiro aí, que eu não sei o nome dele, que entrou em contato... Ô, Guilherme. O Guilherme entrou em contato com pessoas, teve que ficar isolado. Sabe? Procura terapia, isso vai ajudar a passar esse momento. Então, a gente não precisa esperar chegar no fundo do poço para pedir ajuda. Deu uma quicadinha lá no fundo do poço, já grita, entendeu? É melhor. Entendi. Vamos recapitular, então, as dicas? Vamos. Primeira dica, se desconecte de notícias ruins, vai atrás só do que você precisa. Segunda dica, encontre algo que você ame para você fazer, encontre prazer nas coisas que você faz. Terceira dica, ressignifique o amor, ressignifique as emoções. Talvez eu acredito que essa seja uma das mais difíceis, principalmente para as pessoas como eu e a Pri, que a gente precisa de contato, a gente precisa ter esse encontro. Uhum. E a terceira, viva as suas emoções. Você tá triste, fique triste. Você tá com vontade de chorar, chore. Uhum. É isso, né? E xinga tudo, entendeu? Ah, que bosta, eu queria sair de casa, essa merda desse corona. Agora também sextou e eu não posso sair, e eu não posso ver ninguém, e eu tô aqui nessa porcaria. Fala, sabe? Chegou uma pergunta legal. A Vanessa perguntou, você acha que essa falta de contato com a natureza também piora a ansiedade? Por exemplo, a falta de sol? Sim, inclusive uma das recomendações eu não sei como é que fala, das autoridades de saúde, dos profissionais de saúde, tem sido... Das pessoas que falam certo. Das pessoas que sabem o que estão falando agora. 15 minutos de sol diário é importante para a produção de vitamina D. E aí, por isso que eu falo que é o profissional que vai dizer se o seu caso, esse procedimento vai resolver. Porque tem caso que a gente só vai resolver com medicação. Tem caso que está mais avançado ou já está há muito tempo que a pessoa vai precisar de um auxílio medicamentoso. Tem caso que um contato com a natureza, a questão do respirar, contato com os animais, brincar com crianças, são coisas que em geral acalmam. Mas não é uma coisa que vai funcionar para todo mundo. Vai depender de cada caso. Nossa, uma coisa que eu testei que dá super certo, na verdade sempre deu,
só que eu tinha deixado de lado um pouco, é a corrida. Nossa, correr é maravilhoso. Por mais que você fale, eu não aguento correr, você corre um pouquinho, corre o que dá. Sim. Traz uma sensação tão boa, mas tão E boa assim, mesmo. e para quem também não está conseguindo fazer muita coisa, ok também. Um dia você não faz, aí no outro dia você faz. Tem dia que dá uma bad na gente nessa época de quarentena, que você consegue fazer só o que você é obrigado, ok. Aí no outro dia você põe funk e rebola em casa, que isso é atividade física, varre a casa, porque também é para dispensar as faxineiras, que é para elas ficarem em casa. Então dá aquela varrida boa na casa, limpa as coisas, e o dia que não tá bem, fica deitado. Ok também. Sabe uma coisa que você falou que me lembrou uma situação? Que nas minhas publicações, teve um dia, umas semanas para trás, que todos os dias de manhã eu leio a Bíblia. Então eu publico ali a Bíblia. Aí depois, o próximo story já era eu dançando fit dance. Então, tipo, uma coerência absurda eu tenho na minha vida. Mas isso é a humanidade, Mas né, equilíbrio é tudo, não é verdade? A gente tem que lógico. fazer. Se É as uma coisas que mão dão aqui na prazer, olha a quantidade de consciência. prazer que vai recebendo. Você põe uma mão aqui na consciência, outra no coração e outra você rebola, e assim a gente vai vivendo a vida. Então, em tempos de Ai, gente, vamos mexer a pandemia, raba. Então, em tempos de pandemia, você rebolou, problematiza a letra, fala, porra, que letra machista, e dá uma rebolada, e tá ok, entendeu? Então, a gente vai fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Exatamente assim a gente vai vivendo. Sim. Pri, tem mais alguma dica? Pessoal, se tiver alguma pergunta, falaram que você é show. O Guilherme falou. Ai, para, gente, que eu tô isolada. Viva suas emoções, Priscila. Maravilhoso. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente está tudo percebendo, né, Camis? É que, assim, o nosso estilo de vida antigo é meio insustentável. Então, a gente precisa aprender a viver de novas formas. Acho que a gente, enquanto sociedade, a gente precisa reinventar algumas coisas. E o que ficou muito forte para mim nesse período é que o contato humano é muito importante. Então, assim, eu estou valorizando demais as minhas amizades, a minha família, sabe assim? Para mim, isso ganhou um novo gosto. E olha que eu sempre fui uma pessoa do contato, né? Mas acho que a gente precisa redescobrir o prazer da coletividade, sabe? O prazer da coletividade. Então, aproveitar esse momento, eu até brinquei num grupo de mulheres que a gente trabalha junto, que eu falei que a gente pode ser o Gasparzinho da quarentena de alguém. Sabe, às vezes a gente deixou alguns contatos para trás na vida, sabe? Porque, assim, simplesmente se afastou. E são pessoas que fazem tão bem pra gente. Então, às vezes, a gente, sabe, vale mandar uma mensaginha agora e falar assim, oi, sumido, né? Não para eles, né? Não necessariamente. Cuidado, que o Jorge Mateus já fez a gente passar vergonha. Não é isso que eu tô falando. Jorge Mateus era uma coisa muito perigosa. Quem tinha consciência esteve longe dessa live. Muito perigoso. Então, assim, vamos pensar nisso, assim. Será que tem pessoas que eu quero conviver mais, estreitar laços agora, me abrir para novos amigos? Então, assim, abre isso, entendeu? Entre em contato com outras pessoas. Eu acho que a humanidade estava fazendo um pouco de falta para a gente, sabe? Sentir essa humanidade de novo. E aí acho que a gente se descobriu humano, né? Nesses tempos de quarentena. É verdade. Tem mais comentários aqui. Pri, você vai pro Fit Dance, tá? Escalada. Foi escalada, vamos, eu e Thalita te levar pra Fit Dance, você vai conhecer a Cíntia, que tá louca pra te ver. Ai, maravilhoso. Aí o Ricardo falou que ele tá fazendo o contrário da parte da limpeza, que ele descobriu que ele gosta muito de mexer com madeira, então tem pó de serra na casa dele inteira. Que delícia, mas ele descobriu um prazer novo, né? E tinha mais uma pergunta aqui, achei.
Como posso identificar se estou ansiosa? Uhum. A sensação corporal é muito parecida com a sensação de medo. Então, assim, é muito parecida. Qual é a diferença? Que o medo tem alguma coisa acontecendo. E a ansiedade, visualmente, não tem nada. Você procura o desencadeante e não acha. Então, assim, ai, o meu cliente ali mandando beijo. O Léo. Beijo, Léo. Então, é a mesma sensação corporal de medo. Então, é muito parecida. É o coração acelerado, a boca seca, às vezes tremor na mão, as extremidades suando, aquele suor frio. Então, é aquela sensação assim, sabe aquela sensação... Desesperadora. Hã? Desesperadora. É horrível. E uma coisa que é bom falar sobre a crise, que você já percebeu, é que ela tem uma sequência. Ela tem um pico, então ela começa devagar, começa nessas sensações de medo que eu tô te falando, aí você fica assim, dá aquele medo do medo. Meu Deus, tá dando de novo, eu vou sentir outra vez. Aí começa a acelerar muito. Nesse momento, os seus pensamentos começam a ficar muito acelerados. Então você começa a focar o quê? Na crise. Porque você volta para o corpo. O corpo está entrando em descontrole. Uma crise de ansiedade, em geral, ela dura 10 a 15 minutos. Não passa disso. E depois do pico dessa ansiedade, começa a baixar novamente as sensações internas que você estava sentindo. E você começa a sentir um cansaço extremo. Então, a gente tem o início da crise, que é essa sensação de medo, só que sem um antecedente aparente. Aí você começa a acelerar, acelerar, acelerar. Aí você chega no pico e você desce. É muito comum a gente começar a ter medo de sentir essa crise de novo. E aí a gente começa a ficar paranoico com a ansiedade. Uma dica boa durante a crise, se você não faz uso de medicação, se você faz uso de medicação, durante a crise, medicação. Se você não faz uso de medicação, durante a crise, a melhor coisa é tentar respirar normalmente. E você vai ver que... porque dá falta de ar também. Porque dá falta de ar. Dá muita falta de ar. E é a coisa mais importante para você tentar fazer. Então, você vai tentar respirar, e aí você tem que tentar concentrar em alguma outra coisa que não é você. Então, por exemplo, você pode começar... Por exemplo, você está conversando com alguém que está tendo uma crise de ansiedade. Aí você começa a conversar com a pessoa sobre qualquer coisa. Tipo assim, você lembra aquele dia que a gente foi, sei lá, na Vale? Aí você vai falar para a pessoa, lembro o dia que a gente foi na Vale. Então, você lembra daquela coisa que aconteceu? Por quê? Qualquer coisa que faz você tirar o foco dessa sensação corporal nesse momento, vai te ajudar a passar mais rápido por essa crise. Então, perguntas do tipo, você está onde? E o que tem aí? Você está olhando para o quê? Aí a pessoa vai dizer, sei lá, eu estou olhando para a minha mesa. Ah, legal. E o que tem em cima da sua mesa? Aí a pessoa começa a falar... Vai desviando. Você vai desviando a atenção do corpo, da ansiedade, e aí você vai focando no ambiente presente. Você vai ajudando a pessoa a se acalmar. Oi. A gente tem 1 hora só, senão a gente cai. Ai, meu Deus! E agora já tá acabando. Temos 2 minutos. Eu quero ver os 2 minutos, eu queria. 4 horas. Não, pelo amor de Deus, Jorge Mateus, você deixa ele bem longe. Eu acho que eu fui a única pessoa que manteve a sanidade e ficou bem longe da live do Jorge Mateus propositalmente. Não, eu também. Porque não ia dar certo, Jorge Mateus. Não vou arriscar. E o Pri, queria te agradecer muito, 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 tá? Foi ótimo para mim, maravilhoso. Pelos comentários, todo mundo adorou também.
Para quem não conseguiu ver a Pri, corre lá na publicação que eu coloquei no Insta. Eu marquei o Insta dela, então você consegue ir lá, seguir ela e acompanhar o trabalho dela. E realmente ela é maravilhosa. Eu amo essa mulher. E Ai, olha que eu meu tive pouco Deus! contato com ela. E segue ela também, acompanha o trabalho dela. Pri, você é demais. Ai, Obrigada. obrigada, adorei participar com você. Vamos fazer mais vezes. E aí a gente tem que E arrumar eu um quero jeito fazer. de arrumar minha imagem. Então, isso que eu ia falar, eu quero fazer contigo depois. Como eu criei o canal agora, eu vou subir essa live para o canal. E depois eu quero fazer uma entrevista contigo, cara a cara, pra gente se ver, pra gente se encontrar, porque é disso que a gente gosta, né? É verdade, é verdade. Então, quem não me viu, depois a gente posta uma foto para dizer que a gente, como é minha cara, né? Para não ficar só a voz, para ter o rosto bonito. Melhor, entra no Insta e segue ela. Maravilhoso. Obrigada, Camis, foi Pronto, a gente tem maravilhoso. 27 segundos restantes. Beijo, Pri! Beijo, beijo para todo mundo.